Olá, saudações. Hoje falaremos sobre posso reencarnar como uma formiga? É o tema do nosso estudo da noite de hoje. Posso reencarnar como uma formiga? A ideia ela está presente em muitos povos e é sobre isso que nós conversaremos um pouco hoje, sobre essa nossa ideia de reencarnação. Em alguns instantes a gente vai começar a conversar um pouco sobre a ideia que alguns povos têm de que podemos reencarnar em diversos animais, em formigas, por exemplo, em insetos diversos. Olá, Eliana. Boa noite, Eliana. É um prazer estar com você. Que bom tempo que a gente não se vê, não é mesmo? Saudade dos nossos amigos do Centro Espírita Allan Kardec, na cidade do Crato. Espero que assim que essa pandemia passar, a gente possa se abraçar e a gente possa se ver. Tantos amigos que estão por lá, pela cidade do Crato, e que devido a essa pandemia a gente não pode poder se encontrar nas casas espíritas. Mas isso é provisório. Se Deus quiser, vai passar logo. Assim espero. Muita saudade, minha amiga. Um grande abraço para você. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre reencarnação e sobre a ideia que alguns povos têm de que nós podemos reencarnar também como animais. Jesus Silva de Luna também está presente. Seja bem-vindo, boa noite. Vamos conversar um pouco hoje sobre reencarnação. Vamos esperar que algumas pessoas vão adentrando o nosso grupo de estudo. Hoje é um sábado, né? Eu costumo fazer na sexta-feira, mas essa semana eu tive muitos encontros virtuais de trabalho, através das lives também e com grupos de estudo de universidade. Então foi uma semana bem cansativa. Então era para ter feito estudo ontem, como eu faço sempre nas quartas e nas sextas, mas ontem eu estava muito cansado e achei melhor transferir para hoje. Hoje temos uma concorrência bastante severa. Muitos centros espíritas, ainda bem, estão fazendo grupos de estudo, isso é muito importante. Assim também como muitos cantores fazem lives na noite de hoje. Então é uma concorrência bastante grande. Mas o propósito é estudar. Não importa se tem 1, 2 ou 10 pessoas. E o vídeo fica salvo no Instagram, quem depois tiver interesse assiste. Pois bem, se tem pessoas presentes, vamos começar. Posso reencarnar como uma formiga? Foi a ideia que nós colocamos hoje para discutir, né? A ideia de povos pré-históricos de que nós podíamos nascer e renascer muitas vezes, mas principalmente nas sociedades animistas e fetichistas, muitos povos acreditavam que quando a pessoa morria, ela acabava voltando no corpo de um animal. Então, quem já assistiu o desenho animado Pequeno Urso, aliás, Irmão Urso, no desenho animado Irmão Urso, acho que da Disney, ou uma pessoa, né, dentro do grupo dos esquimós, acaba perseguindo um urso e acaba matando um urso, e a natureza, a mãe natureza, o condena a nascer urso, a tornar-se um urso naquele momento. E ele passa a ajudar um pequeno urso a encontrar sua mãe que ele havia, a ursa, que ele havia matado. Então, nesse processo todo, boa noite, Maria Elisângela. Seja bem-vindo. Então, nesse processo todo, no desenho animado, o irmão urso, ele acaba se afeiçoando, o ser humano, vivenciando o corpo de um animal, de um urso, se afeiçoando a um ursinho pequenininho, e ele ajuda a chegar em meio à sua família, e acaba contando para o pequeno urso que ele era o assassino da mãe do urso, né, do ursinho pequeno. No final do desenho animado, quem assistiu já, quem não assistiu, é uma ótima oportunidade. Boa noite, Eliette. Então, no final do desenho animado, o irmão urso, o urso tem a oportunidade de voltar a ser um ser humano, ou com a ideia de que povos do passado, fetichistas e animistas, tinham, de que nós podíamos nascer como animais, e esses animais eram os chamados animais totêmicos. O psicanalista Sigmund Freud trata sobre isso num livro chamado Totem e Tabu.
né, onde ele vai mostrar que as sociedades do passado eram totêmicas e o animal sagrado, aquele totem, ele representava a alma das pessoas, né? E muitos filmes mostram isso, como o filme Rei Arthur, onde grandes cavaleiros voltavam como cavalos, né? Grandes lutadores, grandes guerreiros voltavam como cavalos. Então, o cavalo na sociedade totêmica, nesses povos especificamente, representava ou era a própria alma daquela pessoa que havia morrido. Sepultava-se uma pessoa ao pé de uma árvore, ali está o meu avô. Daí, essa árvore absorvia o espírito daquela pessoa, né? No desenho animado Pocahontas, Pocahontas conversa com sua avó e a árvore tem um rosto de uma senhora idosa, que é a própria avó de Pocahontas que a aconselha. Essa ideia de que nós nascemos entre os animais era uma ideia pré-histórica, não havia ainda religião constituída e com o tempo isso vai cada vez mais se desenvolvendo até chegar, o que sobrou disso seria o que nós chamamos de antropozoomorfismo, que está presente nos povos mesopotâmicos, egípcios, gregos também e assim por diante. Então você vê muitos deuses egípcios e também mesopotâmicos que a metade do corpo era de um animal e outra metade de um ser humano. Então isso é um resquício, algo que sobrou ainda desses povos que acreditavam que as pessoas podiam renascer na forma de um animal. Então os centauros entre os gregos eram uma prova dessa ideia também, e que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então a reencarnação, ela depois passa a representar a justiça divina. Em algum momento o homem começou a refletir que na Terra havia muita injustiça, seja da pobreza, seja do poder e seja da maldade dos homens. Então reencarnar seria uma forma da pessoa pagar por aquilo que fez de errado nessa vida. E que ela perdia o controle sobre essa possibilidade, né? Ela perdia o controle sobre a ideia de que poderia nascer sempre rico, sempre poderoso, sempre com dinheiro, sempre com saúde, sempre com felicidade e com beleza. Então essa ideia está presente no filme O Pequeno Buda, do Bernardo Bertolucci. Ele conta a história de um momento, o personagem, Lama Norbu, ele conta a história para as crianças de que um homem, um sacerdote, levava um bode para cima de uma montanha. E em cima dessa montanha ele tinha a intenção de matar, sacrificar esse animal aos deuses. Então o bode começa a sorrir, a dar gargalhadas, a rir, e o sacerdote fica espantado com o bode rindo. Nesse momento o bode começa a falar com ele. Ele diz: por que você está rindo? Ele pergunta ao bode, o sacerdote. E o bode diz: é porque eu estou na minha última encarnação como bode, e aí vou poder voltar a ser homem quando você me sacrificar. Nesse momento o bode começa a chorar. O sacerdote diz: mas por que você está chorando agora? E o bode diz ao sacerdote: é porque 99 vidas atrás eu era sacerdote e sacrificava bodes aos deuses. Então ele estava chorando por aquele sacerdote. O sacerdote então cai de joelhos e pede perdão àquele animal sagrado que estava naquela posição, e ele também passaria para essa posição um dia. Então a ideia entre os povos hindus de que as pessoas agindo mal, elas poderiam retornar numa criatura inferior e numa criatura que estava muito submissa ao homem. Frequentemente, os piores karmas, a pessoa nascia na condição de inseto, um inseto, que podia ser facilmente pisado. Então formiga e tantos outros insetos que podiam ser pisados, que podiam ser maltratados pelos seres humanos. Nós frequentemente pisamos em formiga e nem percebemos que nós pisamos nessas formigas. Elas morrem e a gente nem tem consciência disso. Então esse ciclo de nascimento e renascimento depende de como nós vivemos aqui, né? Se nós vivemos bem, para a cultura hindu, nós vivemos bem, nós nascemos sempre em boas famílias, abastadas famílias, famílias nobres, famílias dignas. E se nós agimos mal, nós temos um karma negativo que faz a gente nascer numa condição inferior. Siddhartha Gautama, conhecido por nós como Buda, cerca de 500 anos antes de Cristo, ele vai dizer que ele veio para quebrar esse samsara, qual é a palavra que eles utilizam, para essa maldição que é a reencarnação e que é um ciclo, que é chamada roda da vida. Ele dizia que ele veio numa posição de nós nos tornarmos pessoas melhores e evitarmos esse ciclo infinito de reencarnações. Então o que acontece é que Buda, para o budismo, a gente está num patamar aqui e a gente está sempre subindo. Então Buda gostava de fazer uma comparação de que o homem está no chão
e que ele sobe num tamborete, ele sobe no elefante e ele sobe no andar de cima de uma casa. Esse é o processo de evolução. Para o hinduísmo, uma pessoa podia descer, né? Mas para o budismo, uma pessoa, em geral, podia subir, e a tendência era subir infinitamente, até um ponto em que ele não precisava mais voltar à sua base, que seria o início de sua reencarnação. Então, a ideia de que nós nascemos muitas vezes e que esse nascimento nos leva a nascer entre animais quando nós temos vidas ruins aqui na Terra, ela estava presente desde esses povos antigos, né? Então, para os amigos que estão entrando agora, os povos primitivos, os povos pré-históricos, por assim dizer, eles possuíam a ideia de que nós renascíamos como animais, né? Como cavalos, são os animais totêmicos, como ursos, como jaguares, de acordo com o povo, né? Entre os povos incas na América do Sul, o jaguar era um animal bastante conhecido e era considerado como um animal totêmico. Quer dizer, o totem é aquele animal que representa a alma de toda a aldeia, de toda a tribo. Então, a partir dessa ideia de que nós nascemos e nós podemos renascer como animais, estaria a justiça divina desses povos do passado. Então, essa justiça divina, do ponto de vista filosófico, significava que, agindo mal, eu posso renascer e renascer na condição de um animal, já que eu agi mal. Agindo bem, eu vou estar sempre nascendo entre famílias que tenham condições financeiras, que sejam felizes e que sejam famílias, né, de boa índole, famílias nobres. Essa ideia ela vai entrar, ainda está presente hoje em muitos povos, como na Índia e em outras regiões do mundo, mas a partir do pensamento do século XIX, de Charles Darwin, o que a gente chama de um progresso de unidades simples para unidades complexas. Quando Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, ele escreveu em 1857. E A Origem das Espécies, de Charles Darwin, foi publicado em 1859. Na época de Kardec, na década de 1850, já havia entre as pessoas, entre os cientistas, a ideia de que nós evoluímos, né? A ideia não é única de Charles Darwin e nem é única de Allan Kardec, não é primeira por eles. Outros pensadores da época já discutiam que nós evoluímos num processo contínuo e que essa evolução, né, era a chave para esse desenvolvimento de toda a sociedade, de toda a humanidade. Então, a ideia do darwinismo ela vai surgir como uma possibilidade de compreender que nós saímos de estruturas muito simples, no caso dos seres humanos, seres vivos, dos coacervados no oceano, e que vamos evoluindo para os seres unicelulares, depois para os seres pluricelulares, né, e depois os vegetais, os animais, até chegarmos na condição humana. Essa ideia ela ficou presente em muitas filosofias do século XIX, né? O próprio Leon Denis, amigo e médico de Allan Kardec, ele defendia essa ideia, né, porque era a ideia corrente naquele momento. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Esse pensamento não é propriamente dele, mas ele reproduz algo semelhante em seus livros, né, como o livro No Invisível, onde ele vai tratar justamente dessa nossa ideia de que nós nascemos e renascemos, mas que nós saímos de uma estrutura simples, quer dizer, nós dormimos na pedra, nós vamos começar o processo evolutivo para chegar na condição de vegetal, de animal, até chegar à condição de homem. Ou seja, nós nascemos, segundo alguma terminologia, no mineral, nós dormimos no vegetal, nós começamos a acordar no animal, mas nós vivemos na fase hominal. Embora as palavras mudem, mas o princípio é mais ou menos o mesmo entre esses povos. Bom, Allan Kardec questionando os espíritos num item chamado metempsicose, que é justamente a expressão que se vai usar na época, no século XIX, para dizer que as pessoas podem nascer e renascer como animais, né? Nascer como seres humanos e renascer como animais e depois como seres humanos. Allan Kardec vai discutir isso com os espíritos e vê a impossibilidade filosófica e também neurológica para isso, né? Científica para isso. Bom, filosófica porque nós teríamos que retroceder. Quando Allan Kardec pergunta para os espíritos como é que nós somos criados, e os espíritos respondem que fomos criados simples e ignorantes, ou seja, somos um celular que a gente compra novinho e que vem só com um programa básico para funcionar. E a gente vai adicionando aplicativos para que a gente tenha redes sociais, que a gente tenha uma internet banking, que a gente tenha outros aplicativos que servem como para escrever, para assistir livros, ler livros, assistir filmes e assim por diante.
Então, nós seres humanos vamos adicionando esses aplicativos, esses programas, ao longo de nossas existências. Daí a gente é simples e vai se tornando complexo como alma ao longo de muitas e muitas e muitas vidas. Então não faria sentido a gente estar num processo lá em cima, a gente está no topo do processo, a gente voltar a nascer como um ser inferior, que seria uma formiga, né, que não tem um sistema nervoso igual, que não tem um conjunto de pensamentos igual. E aí como é que a gente ficaria em termos de conhecimento? A gente começaria tudo de novo? Então, filosoficamente, não faria sentido a gente ter que retornar numa condição muito inferior, onde a gente não pudesse aproveitar as experiências das vidas passadas. Veja bem, eu não me lembro do que fui em vida passada, mas as minhas tendências, elas vêm das vidas passadas e permanecem em mim. Então, uma pessoa, isso explicaria, por exemplo, alguém gostar de matemática e alguém não gostar de matemática. Alguém pegar um violão pela primeira vez e tocar, algumas pessoas que têm uma facilidade de aprender línguas e assim por diante. Esses conhecimentos de vidas passadas estão presentes em nós e eles vão aflorando, mas nós não lembramos como aprendemos, mas eles estão dentro de nós, aquelas situações. Buda ele gostava de fazer uma comparação com isso da seguinte maneira: uma pessoa escreve uma carta e na metade da carta ele se sente cansado. Então ele apaga a luz e deixa a carta sobre a mesa, para que no dia seguinte ele possa continuar. A carta foi apagada? A carta continua lá. No dia seguinte ele acende a luz e continua a escrever de onde parou. Ele não perde as informações que ele anotou no dia anterior, mas continua a escrita da carta. Isso é o nascimento e o renascimento. Então não faria sentido a gente nascer em condições inferiores em animais, porque a gente perderia esses conteúdos, já que os animais não têm essas tendências que nós temos, né? Nós nunca vimos animais tocar flauta, né? Fazer engenharia, falar ou desenvolver uma inteligência acima da média. Os animais podem ser inteligentes, mas a inteligência dos animais é sempre dentro da média daquela espécie em que ele se encontra. Então não faria nenhum sentido. Do ponto de vista científico também, né? Todo o sistema neurológico humano ele se desenvolve de tal maneira que é muito diferente de outros seres, como por exemplo os macacos. Os macacos, eles geneticamente parecem muito com nós seres humanos, porém há muitas diferenças suficientes, né, nesse 1-2% de diferença genética, que nós conseguimos construir as pirâmides, nós conseguimos construir toda a sociedade, a civilização, a arte, a cultura, e os macacos fazem as mesmas macaquices que faziam há milhões de anos. Então, nós seres humanos, nesse processo, nós não poderíamos perder essas nossas habilidades adquiridas e que vão se desenvolvendo de vida após vida, porque a gente, nascendo como animal, a gente provavelmente perderia isso. Bom, isso se nós analisarmos do ponto de vista científico. Bom, quando a gente fala do ponto de vista científico, a gente tem que pensar assim, não dá para comprovar nenhum dos dois, né? A gente pode comprovar a reencarnação. Em alguns lugares do mundo, algumas crianças lembram de vidas passadas. Alguns estudos, né, feitos por algumas pessoas, o Dr. Ian Stevenson, né, um dos mais famosos, perceberam que quando a gente morre, a gente passa um tempo no mundo espiritual. Esse tempo é variável, pode ser algumas horas, alguns séculos. Isso varia de pessoa para pessoa. A maioria de nós demora um tempo, uns 30 anos, 20 anos, 40 anos, que a gente tem que amadurecer no mundo espiritual como a gente amadurece aqui. A gente tem que entender que a nossa vida verdadeira é a vida do mundo espiritual e não a vida material, que nós passamos muito mais tempo lá do que no lado de cá, na vida material. Então, digamos que a gente passe 40 a 80 anos no mundo espiritual. Deu tempo para que nossas informações se acalmem dentro de nós. Quando a gente volta, a gente não lembra das coisas que viveu na vida passada e nem lembra do que viveu no mundo espiritual. Porém, pessoas que reencarnam mais cedo, com um ano depois de sua morte, 2, 3, eles têm mais facilidade de lembrar do que viveram em vidas passadas, mas isso nesse processo de nascimento, né, e terminar de nascer, que vai até mais ou menos os 7 anos. Então, se percebeu que crianças até os 7 anos, algumas crianças, não todas, conseguem lembrar de fatos de vida passada como se fossem coisas do presente. Lembram de seus pais, né, lembram de irmãos, lembram de coisas que vivenciaram em outras vidas, mas que quando vão se tornando pré-adolescentes, eles vão esquecendo esses fatos. É assim que acontece com a maioria das pessoas que lembram de vidas passadas. Isso porque a gente só termina de nascer mesmo aos 7 anos.
Nossa formação biológica até os 7 anos, especialmente o cérebro, ainda está em processo até os 7 anos. E a gente só termina de nascer mesmo quando a gente para de crescer, que é lá pelos 18, 20 anos de idade, que aí é o processo que a gente começa lentamente a morrer. Então leva pouco tempo para nascer, cerca de 18, 20 anos, e leva aí talvez mais 60 anos para a gente morrer, já que a gente morre em torno hoje dos 80, 100 anos de idade, alguns mais afortunados. Então não teria como a gente comprovar essa situação de a gente nascer como animal, mas já se conseguiu mostrar vários casos ao longo da história da humanidade, em várias partes do mundo, sobretudo no mundo hindu, que tem uma ligação maior com a ideia da reencarnação, de pessoas que lembraram de vidas passadas, geralmente entre crianças. Há casos também de adultos que, diante de algum tipo de experiência, como uma experiência de quase morte, às vezes conseguirem lembrar de fatos de vidas passadas, mas ninguém lembra do fato que a gente era um dia animal. Então Allan Kardec, perguntando isso, se a alma do animal ela um dia evolui e chega aos seres humanos, no comentário que ele faz sobre esse item, que vocês podem procurar no Livro dos Espíritos, que trata da metempsicose, ele diz assim, olha, os espíritos não sabem direito. Eles não sabem quando a alma foi criada, quando os espíritos foram criados. Quanto tempo faz? Faz 1 bilhão de anos? Faz 5 bilhões de anos? Alguns cientistas dizem que o universo tem em torno de 14 bilhões de anos. Esse número vive mudando. Tem gente que chega lá com 10 bilhões, daqui a pouco é 18 bilhões. Eu vi falar que na média dos 14 bilhões de anos. A nossa Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Em que momento o Espírito foi criado? Ele sempre existiu? Como era antes do Espírito existir? Então, até onde se sabe, pelo menos os espíritos que Allan Kardec conversou há 160 anos atrás, não sabiam, e eram espíritos muito evoluídos, eles não sabiam definir em que momento o espírito foi criado. E se nós, seres humanos, passávamos de uma natureza animal, e se essa natureza animal havia escalas até nós chegarmos na condição humana. Ou seja, havia duas ideias na época de Allan Kardec. Uma, que nós somos criados espíritos desde sempre, espíritos humanos, que não são espíritos animais. Que a alma humana seria uma alma acima do nível dos animais e que nós estaríamos separados do reino animal, sendo o reino hominal. E aqui estariam os vegetais e os animais abaixo desse nível, especificamente acima dos vegetais estariam animais. Mas que os cães evoluiriam e continuariam sendo cães, as vacas evoluiriam, mas continuariam sendo vacas, os gatos evoluiriam, mas continuariam sendo gatos, mas não chegariam à condição humana. Bom, isso faz sentido porque se a gente pensar assim, se nós evoluíssemos até chegar na condição humana, qual seria a condição? Quer dizer que o animal mais parecido com o ser humano é o macaco, né? E o macaco tem uma sociedade assim também que tem alguns princípios que parecem com os seres humanos. Porém, sairíamos de qual condição? De gatos viraríamos cães? De cães viraríamos macacos? Ou seja, de baleias nos tornaríamos macacos e assim por diante. Qual seria o nível no reino animal que diria que nós iríamos para este ou para aquele animal? Bom, se a gente for pensar bem, os animais, como os cães, eles são muito mais amigos do que nós seres humanos. Eles são muito mais humildes do que nós seres humanos. Você bate um cachorro, que é seu cachorro, e ele fica ali acuado. Mas se você chamar em seguida, ele vem balançando o rabo como se não tivesse acontecido nada. Ele rapidamente lhe perdoa. Então, se isso é verdade, se o cachorro ele tem uma alma humilde, tem uma alma generosa, é uma alma boa, e um dia o cachorro evoluiu, chegou a ser humano, por que ele tornou-se egoísta? Eu não conheço cachorros egoístas. O animal, o cachorro, eu crio o cachorro desde criança, ele é territorialista, né? Aqui em casa tem 4 cães. Então eu coloco os pratinhos de ração bem longe um do outro, para que eles não briguem entre si. E sempre o alfa, ele come primeiro e os outros ficam esperando. Aí quando os pratos estão bem longe um do outro, eles vão comendo e não vão brigando entre si. Mas eles, de maneira geral, são muito amigos uns dos outros. E são muito amigos meus, eu chamo eles, vêm, me abraçam, fazem carinho. Então eu tenho uma grande amizade pelos animais, pelos cães. E os cães têm uma grande amizade por mim. Em que momento o cão tornou-se um ser humano e tornou-se egoísta? Não consegue dividir as coisas, ele deixou os seus instintos para trás, mas quantos seres humanos não são tão instintivos ainda? Então a ideia de que nós somos um dia animais e que evoluímos e chegamos à condição de seres humanos,
ela esbarra nesse princípio filosófico, porque os animais, em alguns aspectos, são melhores do que os homens. Há animais, como algumas espécies de baleia, que são fiéis ao seu parceiro, né? Eles não têm dois parceiros. A baleia macho e a baleia fêmea vivem um para o outro a vida inteira, e às vezes quando o macho morre, a fêmea não procria com outro macho, ou o contrário. Eles ficam sozinhos para o resto da vida, porque já tiveram seu parceiro e seu parceiro morreu. Existem algumas espécies de animais que são assim. Então, nós seres humanos somos mais atrasados do que os animais, porque em geral, né, temos essas dificuldades em relação à nossa vida amorosa, afetiva, sexual. A gente faz muita confusão. Então, se a gente fosse analisar os animais em alguns aspectos, alguns animais são muito mais evoluídos do que os seres humanos, né? Porque alguns seres humanos e uma boa quantidade da humanidade aí faz muita bobagem em relação a isso, em relação à sua parceira e ao seu parceiro. Isso só para dar exemplo, né? Muitos cães são muito mais amigos do que os seres humanos são uns com os outros. Nós, por outro lado, temos alguns instintos, né, que já foram se diminuindo aí ao longo do nosso processo evolutivo. Então, essa ideia de que nós somos criados num processo evolutivo em que saímos do mais simples para o mais complexo parece fazer sentido. Porém, quando a gente pensa que esse mais simples é o animal e que nós um dia chegamos à condição de homem, já fica complicado, porque não faz sentido tudo. Há uma barreira imensa, esse elo perdido, como algumas pessoas falam, não faz sentido para a gente ainda. Ou seja, não é que há um mistério aí, é porque um mistério insondável que só Deus sabe. É porque nós não temos ainda maturidade para compreendermos isso. Nós ainda não conseguimos evoluir o suficiente para compreender como acontece esse processo. Em que momento nós não somos do reino animal e nós somos do reino hominal. Em que momento há esse processo de diferenciação onde nós somos seres realmente diferentes. Isso ainda não está compreendido entre as pessoas. A ideia de Leon Denis é discutida entre as pessoas, no meio espírita principalmente, né? A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Será que alguns homens acordaram mesmo? Tem gente aí que vive só para os seus vícios, e os vícios, em alguns casos, são justamente, né, o excesso do instinto, né? Então a gente às vezes vive do prazer e não consegue esse prazer que os animais têm. Então, em que momento que houve essa diferenciação, essa separação? Allan Kardec, no livro A Gênese, ele falando sobre os primeiros seres humanos, ele faz uma reflexão, né? Quando os primeiros seres humanos surgiram, provavelmente entre os australopitecos, lá para 4 milhões de anos, essa data varia também bastante, alguns pensam 2 milhões de anos, outros muito mais do que isso. Sabe-se que o Ramapithecus, que seria um ser vivo que mais parecia com o mamífero, o animal, o homem, viveu por volta de 12 milhões de anos, e que o Australopithecus teria vivido 4 milhões de anos, né? Alguns Australopithecus, existem vários subníveis, várias subespécies, como o Australopithecus afarensis e assim por diante, teriam vivido aí 4 milhões de anos. Bom, eles eram macacos, de certa maneira, tinham no máximo 1,60 m de altura, e isso alguns já andavam em pé, né? Daí surgiu o Pithecanthropus erectus, quer dizer, alguns já andavam em pé, e alguns já faziam coisas que os macacos não fazem hoje, né? Por exemplo, os macacos, eles continuam fazendo as mesmas macaquices, comem as bananas do mesmo jeito que comiam há 20 mil anos atrás, ou há 30 mil, ou há 1 milhão de anos atrás. Mas um grupo de animais que pareciam com macacos, eles se desenvolveram intelectualmente, começaram a movimentar as mãos e fazer movimentos que desenvolveram a musculatura das mãos, coisa que os macacos não conseguiram fazer. E esse processo de desenvolver a musculatura das mãos e que elas obedecem de maneira muito especificamente, fez o homem construir toda a civilização, fez o homem se organizar em uma sociedade diferente da sociedade do macaco. Bom, o que a gente sabe é que provavelmente aí, alguns milhões de anos atrás, os primeiros seres humanos chegaram aqui vindo de outros planetas, não na condição de naves espaciais especificamente, mas pelo processo da reencarnação. Esses espíritos eram trazidos para cá. Não se diz como, porque na época de Allan Kardec falar em naves espaciais seria muito estranho, mas talvez até mesmo vindo em naves espaciais espirituais, talvez, né, vindo para cá em grandes comboios espirituais,
E aqui chegando precisavam ficar na atmosfera da Terra para ir se adaptando a essa atmosfera da Terra, já que eles respiravam em um ambiente diferente e os seus corpos espirituais possuíam elementos, né, químicos espirituais diferentes e que precisavam se adaptar aqui à Terra. E nesse processo, esses espíritos muito evoluídos que trouxeram esses espíritos, né, para cá, que já eram mais atrasados, precisavam usar os corpos desses seres macacoides para que eles pudessem viver neles e desenvolver o cérebro desses animais. Então, o espírito molda o corpo material, não é o contrário. Não é o corpo material que molda o espírito, mas o perispírito, o corpo espiritual do espírito vai moldando o corpo material daqueles seres. Tem um filme muito interessante que mostra isso, chamado Prometheus, é um filme de ficção científica. O filme começa com um extraterrestre muito forte, muito grande, em cima de uma cachoeira. Ele toma algum tipo de veneno que faz ele se dissolver. E aí a Terra, nesse planeta que ele está lá, que não sei se é bem a Terra, ele caindo na cachoeira, o corpo dele vai se dissolvendo. Porém, os genes dele vão se espalhando pela natureza e no processo de evolução vão chegar à condição de seres humanos. Esses seres fazem isso em outros planetas da galáxia. Em outros planetas surgem formas que seriam humanoides, semelhantes a esses engenheiros, onde um deles se sacrifica, morre para que os seus genes se espalhem na natureza. E por um processo evolutivo que vai levar aí milhões de anos, se chegará a um ser antropóide, a um ser humano, com capacidade de inteligência, de moralidade, para conseguir fazer o que nós chamaríamos de civilização ou algo do tipo. É muito interessante esse filme, Prometheus, filme de ficção científica. Eu recomendo, ele vai mostrar no futuro como seriam essas vidas e por que nós estamos sempre buscando saber a nossa origem. Pois bem, então, do ponto de vista da evolução, nós evoluímos biologicamente. Os homens que existiam há 300 mil anos, que é mais ou menos quando surgiu o Homo sapiens, eles não são biologicamente exatamente iguais ao que nós somos. Calcula-se que nós biologicamente somos iguais a homens de 50 mil anos atrás, que seriam os Homo sapiens. Então, os Homo sapiens surgiram entre 250 mil e 350 mil anos atrás, e esses Homo sapiens foram evoluindo biologicamente, e aí por volta de 50 mil anos para cá, o processo de maturação biológica ficou mais estagnado, eles não mudaram muito. Mas a gente pode ter algumas noções, né? Nosso apêndice hoje não serve para nada. Quando se pergunta a um médico para que serve o apêndice, ele serve para poder infeccionar e matar a gente. Ele não tem mais função no nosso organismo. Talvez no passado tivesse, e hoje não serve mais. O nosso dente queiro, que a gente chama, né, aquele dente que nasce lá atrás, ele já não serve mais, tanto é que nasce frequentemente, nasce torto, nasce com algum problema e os dentistas retiram, os odontólogos retiram porque não tem muita serventia. Então veja que biologicamente nós vamos, né, mudando. No passado, até 20 mil anos atrás, existia uma glaciação que durou entre 20 e 35 mil anos atrás. Então as glaciações elas vão e vêm, esquenta, esfria. E aí há 20 mil anos a última glaciação foi acabando. Então nós tínhamos muito pelo. Quando a temperatura aumentou, os seres humanos foram gradativamente perdendo esse pelo porque esquentou, então não precisava mais de pelo. E aí esse pelo diminui, né? Pelo no rosto, pelo no peito, pelo no corpo todo. Isso vai diminuindo com o tempo. Há seres humanos que têm pouquíssimo pelo e há seres humanos que ainda são bastante peludos. Ou seja, esse processo é um processo de evolução biológica que leva muitos milhões de anos, né, milhares de anos, e vão modificando. Esse processo também é um processo de evolução intelectual. Nós, seres humanos, de 20 mil anos atrás, mal sabíamos, né, fazer uma casinha. Então, fazíamos, no máximo, uma tenda aí, talvez de 10 mil anos atrás. Os seres humanos, há 10 mil anos, começaram a plantar, daí surgia a Revolução Agrícola, chamada Revolução Neolítica, ou seja, da pedra nova, da pedra, chamada de pedra polida, e vai mudando com o tempo. E aí a gente começou a construir tendas, começou a construir casas de alvenaria, e aí nós temos os prédios hoje. Então, se você pedisse a um ser humano há mais ou menos 20 mil anos atrás que construísse um prédio de 20 andares, ele não saberia nem entender o que é isso. E o que é isso? Um processo de evolução intelectual. Os seres humanos de hoje, né, as crianças que nascem hoje,
elas já nascem entendendo muito bem de tecnologia, né? Você entrega um celular para a criança e a criança mexe, sabe passar filme muito. Então esse processo de desenvolvimento intelectual, ele é lento também, mas ele atinge, né, o seu termo em algum momento. E o processo mais lento ainda, que seria o processo, né, de evolução moral. Quando a gente diz evolução moral, a palavra moral de mores, de comportamento que nós temos, né, de uma série de aspectos culturais, eles vão se modificando. O que acontece é que no século XIX se tinha uma noção de um darwinismo social que se aplicou também, de certa maneira, a uma certa moralidade. Então se pensava no século XIX que tribos, né, selvagens viviam com a moralidade baixa e com o desenvolvimento intelectual baixo. E à medida que eles iam evoluindo para sociedades mais complexas, eles poderiam também desenvolver sua cultura e também desenvolver sua moralidade. Essa visão antropocêntrica, né, especificamente eurocêntrica, em que a Europa era o centro do nosso planeta e que a cultura europeia era a cultura a ser atingida pelas outras culturas, fez os homens irem para a América, para a África, para outras áreas do mundo, para a Austrália, outros lugares, e destruir essas culturas que eram culturas tribais. Só que dentro da cultura tribal, ou das culturas tribais, que são infinitas, né, uma quantidade enorme, tem seus aspectos bons e seus aspectos ruins, como tem no aspecto civilizatório. Em algumas culturas tribais não há pobreza. Na nossa cultura civilizada, nós permitimos que nossas crianças morram de fome. Então é triste que isso venha a acontecer, mas é uma possibilidade. Então na nossa cultura tão civilizada existe estupro, né? E em muitas culturas tribais o estupro não existe. Em nossa cultura civilizada, o idoso passa dificuldade, passa fome, né? Passa necessidade. Em muitas culturas tribais os idosos são protegidos. Então a ideia do século XIX, que a cultura básica tribal ela era frágil, era pequena e precisava se desenvolver para chegar a uma cultura que seria o modelo, o seu ápice seria a cultura europeia, era uma ideia frágil que hoje não se sustenta entre nenhum dos antropólogos e nem se estuda isso mesmo em escola, né? Então a gente diz que muitas culturas tribais precisam ser preservadas e não simplesmente transformadas em cristãs, como muitas pessoas pensam. Hoje a gente vê pessoas indo para a Amazônia, né, para pregar o cristianismo dentro das mais diversas religiões, obrigar os índios a se tornarem cristãos porque os bichinhos têm que ir para o céu. E do jeito que eles estão, eles não vão, né, andando nus, pelados, na floresta, comendo coisa da natureza, sem ter uma civilização, sem ter um cristianismo, sem ter uma língua adequada, uma cultura. Os pobres dos índios vão tudo para o inferno, né? Então essa visão que já vem desde o século XVI, XV e XVI, ainda perpassa na cabeça de pessoas civilizadas. Quando o mais sensato seria entender que esse darwinismo social de achar que as sociedades evoluem até chegar no seu ápice, que seria a cultura europeia, é uma visão eurocêntrica, é uma visão antropocêntrica, é uma visão que faz com que o homem europeu, o homem, né, etnocêntrico, ache que sua cultura é a melhor de todas. A cultura ocidental cristã é melhor do que a cultura islâmica, né, árabe e muçulmana. Então a gente pensa que a nossa cultura é melhor do que a cultura chinesa e assim por diante, porque os chineses comem cachorro, a gente aqui cria os cachorros, tem gente que dorme com o cachorro em cima da cama e os chineses fazem devorar os bichinhos, então a nossa cultura sempre é melhor. Então entendam uma coisa, a gente estava falando no princípio como lá nas sociedades pré-históricas, que eram animistas e totêmicas, ou seja, animistas fetichistas, elas começavam a pensar que nós seres humanos um dia morríamos e nascíamos como animais, como por exemplo o cavalo, que era um símbolo totêmico. Você pensa em Troia, que era o cavalo de Troia, o cavalo era um animal sagrado para os troianos, era um totem. Então a gente nasce um animal porque eles viam os animais como seres sublimes, como seres melhores, como seres bons e assim por diante. Então esses evoluem, os seres humanos se tornam então antroposomorfismo, né, antroposomórficos. Nós nascemos na condição de meio animal, meio homem, daí os centauros, daí os deuses egípcios, deuses mesopotâmios e alguns deuses gregos. E aí isso foi evoluindo até ficarmos só no formato humano para os deuses. E aí nós fomos cada vez mais no processo de nos tornarmos mais justos. Acreditamos na ideia da reencarnação ou da ressurreição.
Na ressurreição a pessoa é julgada e fica já no seu céu, no seu inferno. Na reencarnação a pessoa, se comportando bem, vai nascer sempre numa família melhor, e a pessoa se comportando mal vai nascer na condição de animal. Então essa ideia, filosoficamente, para o espírito, para o espiritismo, os espíritos nos dizem que não faz sentido, porque nossos corpos não têm como suportar, os animais não teriam como suportar o corpo espiritual de um ser humano com toda a bagagem intelectual, cultural que os animais não têm. Os animais não têm cultura, os animais não têm uma bagagem intelectual. Eu nunca vi um cachorro ensinando para outro como fazer xixi. Levanta a perninha, os machos, abaixa as fêmeas. Eles simplesmente fazem, eles simplesmente aprendem. É do jeito deles e era feito no passado dessa maneira. Existem alguns estudos, eu recomendo uma palestra da internet, do Café Filosófico, o que Darwin diria ao homem moderno. É uma palestra bastante interessante, me foge o nome do psiquiatra, se não me engano, que fala sobre esse processo evolutivo dos animais, e ele lembra um fato interessante, que alguns cães já sabem atravessar a rua. Eu achei interessante isso, Tem cachorro que para na calçada e fica olhando, esperando o momento certo de atravessar a rua. E tem cachorro que não sabe, passa e o carro atropela. Ele passa sem ter noção de que rua é um lugar onde passa carro. Mas alguns cães já fazem isso. E esses cães independem da raça, Algumas raças não são mais inteligentes que outras nesse sentido, não. Bom, eu já percebi que algumas raças de cães são mais inteligentes do que outras. Algumas raças são mais limpinhas, Os poodles são mais limpinhos. Alguns animais, como o pastor alemão, é mais inteligente em alguns aspectos. Ou seja, há diferenças entre as espécies animais no grau de inteligência, de repetição de algo que a gente pede para ele fazer. Então, você pode ensinar um cachorro a adestrar um cachorro, como também pode adestrar um elefante, mas o adestramento de um e de outro não é rigorosamente igual, porque cada um deles tem um nível de inteligência. Nós, seres humanos, evoluímos biologicamente, evoluímos intelectualmente e evoluímos moralmente. Para o espiritismo, o mais importante é a evolução moral. Quer dizer, a gente aprender a mexer no computador ou aprender a tocar um piano, isso pode levar muitas vidas, mas a gente consegue. Mas a evolução moral é muito mais lenta, porque a evolução moral exige desenvolvimento de virtudes, como o perdão, como a paciência, como o amor. E isso exige muito. O perdão é uma montanha gigantesca. Quando Jesus disse que se nós tivéssemos fé, nós seríamos capazes de mandar uma montanha se atirar ao mar e ela nos obedeceria, essa montanha é uma montanha pesada, Uma pessoa, você perdoar alguém que te ofendeu, uma pessoa, a gente conseguir perdoar as pessoas que nos maltrataram, que tiraram a vida de um filho da gente, que às vezes nos levaram ao sofrimento, colocar a gente na lama, isso é uma montanha difícil, É claro que é preciso que haja justiça, mas que a justiça não seja feita por mim, já que nós vivemos em civilização, há os meios, há os mecanismos na sociedade para garantir que a justiça seja feita, mas nem sempre nós fazemos assim e ainda agimos com a justiça dos homens, do olho por olho, dente por dente. Matou meu filho, eu vou lá e querer matar ele também. É aquela ideia toda de bandido, bandido bom é bandido morto, Quer dizer, é um princípio anticristão que diz que todos nós estamos num processo evolutivo. Precisamos ser educados. Nós, seres humanos ainda atrasados, precisamos da punição para conseguirmos evoluir, Mas à medida que a gente for evoluindo, a gente não precisará mais da punição e aí utilizaremos a educação. E a educação não punitiva, mas uma educação amorosa. É claro que ainda não está para todos, porque nós ainda estamos nesse processo de evolução moral e isso vai demorar muito tempo ainda. Então, recapitulando para a gente ir para o final, nós evoluímos biologicamente ao longo de muito tempo. Nós, nesse processo evolutivo como seres humanos, o mais distante que pudemos sair da condição humana foi na condição de macacoides. Esses macacoides, esses antropóides, que viveram provavelmente aí milhões de anos atrás, 4 milhões de anos atrás, tinham a característica do macaco, porém tinham inteligência acima do macaco. Então os chimpanzés fazem as mesmas macacadas que se fazia aí 20 mil anos atrás de nós seres humanos. Saímos dessa condição de repetir as macacadas, de comer a banana com casca e tudo, e começamos a abrir a casca e entender que dava menos trabalho digerir sem a casca, ou ficava mais saboroso digerir sem a casca. E a gente começou a tirar as cascas e fazer outras coisas. E começamos a cozinhar os alimentos porque entendemos que ficava mais saboroso.
ou mais digestivo. Então começamos a utilizar nossa inteligência e os nossos corpos foram se adaptando a essas necessidades. Se perdemos o pelo, construímos roupas que substituem o pelo e que nos protegem do frio. Porque o pelo também não vai proteger de qualquer frio, mas um monte de tecido sobre tecido protege de muito mais frio do que o próprio pelo. Então esse processo ele foi lento, nós fomos evoluindo biologicamente, perdendo pelo, perdendo dentes, perdendo funções de alguns órgãos e aumentando o tamanho da nossa massa encefálica e ficamos pessoas mais inteligentes nesse processo de pelo menos 4 milhões de anos e nos últimos 250 mil anos na condição 250 mil a 350 mil, a condição de Homo sapiens. E mesmo assim, esses Homo sapiens não eram todos iguais, haviam grupos que eram mais desenvolvidos física e também intelectualmente, e outros eram mais atrasados. Os espíritos precisaram desses corpos, e esses espíritos vindo de outras galáxias, vindo de outros lugares, habitando esses corpos, o seu corpo espiritual fez esses corpos também se desenvolverem e melhorarem-se, e dando condição para que outros espíritos de outros lugares viessem para cá e fossem habitando. Ou seja, o processo é sempre gradativo, o espírito nunca atrasa, ele nunca volta, ele nunca retrocede. O desenvolvimento do espírito é sempre progressivo e nós vamos nos tornando cada vez mais desenvolvidos biologicamente, intelectualmente e moralmente. Só que esse processo é lento, ele não acontece do dia para a noite e esse processo vai sempre ao infinito. Chegará um ponto que nós não reencarnaremos mais nesse planeta, nasceremos em mundos mais evoluídos. Quando a gente vê esses filmes de Spielberg e de tantos outros que falam de seres extraterrestres, e a gente vê esses seres extraterrestres, eles são tão feinhos pra gente, né? Uns bichinhos baixinhos, né? Com os olhos grandes, com a boquinha pequena, com a cabeça grande. Qual seria o modelo ideal de um ser, né, bonito? Né? Os extraterrestres não são bonitos. Se a gente vê nos filmes, eles geralmente são feinhos, né? Não são coisas atraentes, não. São mimosos às vezes, né? Os filmes colocam eles às vezes ET, Minha Casa, aquele bichinho lá, mas não são bonitos não. Então qual seria esse patamar, né? Qual seria o ideal? Que nós fôssemos grandes? Eu acho interessante o filme Avatar. Eu acho muito legal o filme Avatar, porque seres humanos vão para um outro planeta, se não me engano, o planeta Pandora, não tenho certeza. E lá os seres que seriam seres tribais, eles têm 3 metros de altura quase, e os ossos deles são feitos de fibra de carbono. E eles são azuis, né, e tem uma cauda, né, como se fossem os macacos. Vivem em tribos, falam uma língua, têm um desenvolvimento intelectual, e vivem em contato com a natureza, como os nossos seres aqui, do homem pré-histórico há 20 mil anos atrás. E eles, quando um animal morre, eles devolvem a alma desse animal para Eia, né? Alguma coisa assim, que seria a deusa que corresponderia a toda a alma da natureza do planeta. Então vejam que pegaram um filme de faroeste americano e transformaram um filme das estrelas, mudaram só o cenário, mas o princípio é mais ou menos o mesmo. E eu achei interessante porque, assim, se nós morrêssemos e fôssemos reencarnar nesse povo, que seria esse povo, né, avatar, lá nesse outro planeta, o nosso corpo espiritual é de seres humanos e o quê? No máximo 2 metros de altura. Aqui no caso do Brasil a média é 1,60 m, 1,70 m, né, os mais altos, né? Aí quando a gente chegasse lá, a gente tinha que ter um corpo espiritual que tivesse 3 metros de comprimento, né? Fosse bem alto mesmo. Então nossos corpos espirituais teriam que ser alongados para se adaptar a esses novos corpos. Isso levaria tempo. Então é possível que nascessem nesses povos aí, se a gente fosse nascer lá, seres, né, menores um pouquinho do que os outros, porque nossos corpos espirituais iam se alongando num processo que levaria muito tempo, né? Sei lá, centenas de anos, milhares de anos, e esse processo não é imediato, né? Então, claro que existe dentro da nossa natureza aqui na Terra seres com 1,40 m, pigmeus, e seres aí gigantes, né? Alguns europeus aí do norte da Europa tem 2,15 m de altura, né? Em algumas tribos africanas também, alguns homens são muito altos, algumas mulheres. Então, mas há um certo limite, diferente de um ser humano que tivesse 3 metros, né, de estatura, seria muita coisa. Então esse processo é lento, porque o corpo espiritual de quem vem tem que estar de acordo com o corpo material de quem se encontra naquele planeta. E isso aí o espírito fica girando em torno do planeta ali, na atmosfera do planeta durante algum tempo, um tempo que não é possível
perceber, identificar que pode ser de alguns dias a alguns anos, né, até séculos, para poder conseguir se adaptar à atmosfera daquele planeta, para que o seu corpo espiritual absorva os fluidos daquele planeta, aquelas energias do planeta, para que ele possa reencarnar entre os seres. Então ele é muito inteligente, mas o cérebro é bem pequenininho, então não tinha como ele conseguir desenvolver essa inteligência, já que o cérebro não tinha como expressar essa inteligência, mesmo que o espírito fosse mais evoluído. Então ele tinha que reiniciar um pouco nesse processo para poder desenvolver o cérebro desses animais. Então trazia-se para cá espíritos atrasados para viver, atrasados também intelectualmente, para viver entre seres ainda com uma característica muito próxima dos macacos, para ajudar esses corpos a se desenvolverem. E aí Allan Kardec desenvolve no Livro dos Espíritos a ideia de uma raça diferenciada, que ele chamaria de raça adâmica, que teria vivido aí cerca de 4.000 anos antes de Cristo, né, que seria a ideia de Adão, se Adão existiu, e que seria mais ou menos a época que os egípcios estavam aí muito bem desenvolvidos, com um desenvolvimento tecnológico muito acima dos seus povos, e que não somente os egípcios, mas os povos indo-europeus e outros povos, né, os chineses. Então, algum desses espíritos reencarnam aqui, outros ali, e fazem os seus próprios povos se desenvolver, porque já possuem uma característica biológica mínima necessária para que espíritos mais evoluídos consigam reencarnar e trazer das suas vidas passadas uma boa parte da sua cultura ainda presente no seu inconsciente, capaz de promover o desenvolvimento desse povo. Daí a gente vê Rama entre os hindus, a gente vê Krishna, a gente vai ver Buda, a gente vai ver Maomé, a gente vai ver Jesus, a gente vai ver povos do passado, sempre tendo um certo líder, Lao Tse, que tinham habilidades morais e intelectuais muito à frente dos povos do seu tempo. Então, finalmente, nós seres humanos estamos num processo de evolução. E essa evolução não acaba nunca. Quando pararmos de evoluir nesse planeta, continuaremos evoluindo em mundos mais avançados, mundos que estão muito distantes do nosso, que não se comprovou ainda ter vida, mas a ciência está em constante processo, e esse processo não está finalmente acabado. Daqui a 100 anos talvez a gente esteja no espaço, viajando em naves espaciais, conhecendo outros mundos e tendo contato com outros povos, com outras regiões do universo, com outras ideias, com outras culturas diferentes ou semelhantes à nossa. Bom, queria agradecer a todos. Quem quiser depois conversar no direct, mandar alguma mensagem, quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, agradeço a presença de todos. É um bocado de gente para dizer aí os nomes, me permitam não dizer para não ferir alguém. Ano passado alguém se feriu, porque eu não consegui ler o nome de todos, isso é bem pequenininho no celular. Mas agradeço muito a atenção de todos vocês, está aí salvo no Instagram, quem quiser depois ver o início do que chegou atrasado e quiser discordar, quiser conversar, é só aí, estamos à disposição. Desejo um meu abraço a todos, um bom final de semana e muita paz a todos.